que esse crescimento do pensamento extremista, de extrema-direita, essa violência toda que a gente vê, né, tem como base exatamente as redes digitais. No mundo onde as relações virtuais superam as presenciais, né, no mundo onde somos inundados, né, de informação, muitas delas falsas, inclusive com mensagens de ódio e tudo. O senhor vê com possibilidade de fazer trabalho hoje de educação política de base no meio desse vendaval, desse... Você disse no ponto de partida que eu sou um professor, como sou. Sou um professor de filosofia, como sou. E tenho muitos seguidores nas redes 24 sociais. milhões de seguidores, que é um negócio impressionante. Porque como se um jogador de futebol, né, ou um cantor tem tantos milhões de seguidores... Por que eu estou usando o número? Mas 24 milhões de seguidores para um professor e um filósofo, é porque as pessoas estão interessadas de fato no seu pensamento. Então, aí dentro está a resposta à tua questão. Né? Evidentemente que se o mundo digital tivesse como foco e uso exclusivo a degradação da convivência e do pensamento, pessoas que têm algum tipo de reflexão no campo humanista, no campo da perspectiva social, não teriam uma adesão, né, dessa natureza. Evidentemente que não é algo que aconteça só nessa direção. Assim como existe a informação falsa, existe aquela que informa no sentido positivo, que orienta, né, que esclarece, que partilha. Eu uso um exemplo e vou retomar contigo. O Milor Fernandes dizia: o importante é ter sem que o ter te tenha. Isto é, não seja possuído por aquilo que você possui. A tecnologia ela não é inocente e nem nós o somos. No entanto, o uso dela dependerá da intenção que se terá. Eu posso utilizar uma faca agora, se ela estivesse no meu bolso, para ajudar você a repartir uma maçã que está no teu, para nós dois podermos fruir a maçã, ou para tomar eu posso tomar de você a maçã. Está na minha mão. É claro que a questão não está na faca. Não é a faca a questão. Por isso, se a gente olhar o mundo da tecnologia como sendo em si, a gente acaba deixando de lado, né, exatamente a intenção, a perspectiva e a ação. Aí eu volto ao teu ponto. Paulo Freire, nesse momento, né, às vezes fala assim: mas o que faria Paulo Freire? E eu sempre digo uma frase que ele lembrava: fazer como Paulo Freire não é fazer o que o Paulo Freire fez, é fazer o que ele faria se ele estivesse aqui agora. E o que ele faria? Ele buscaria dialogar com aquilo que é o mundo tecnológico, com quem tem especialização nessa área, para que esse mundo seja contributivo e não destrutivo, para que isso sirva para as pessoas se elevarem e não se rebaixarem. Aí se diz assim: ah, mas isso é um sonho. Ele diria: ainda bem. Afinal, a pior coisa é a desistência. A pior coisa é imaginar que não há alternativa. Mas essas redes, né, elas são controladas, elas são criadas pelas chamadas Big Techs, que orientam muito o seu caminho, orientam não, te induzem, determinam o seu caminho através dos algoritmos. Né? Por isso que eu pergunto, seria possível conviver com isso? Tanto orientam, que há uma suspeita generalizada. Há 50 anos, quando eu tinha acabado de chegar na cidade de São Paulo, né, um pouco mais de 50, 57, mas quando eu ia até a Praça da Sé, que quem mora em São Paulo e o mais idoso como eu, na época chamava de cidade. Vou à cidade. Vou à cidade significaria a área central. Quando a gente chegava lá na área central de São Paulo, na Praça da Sé, sempre tinha uma outra pessoa que subia num caixotinho, um caixote daqueles mesmo de mercado, de armazém, e ficava ali pregando. Com a Bíblia na mão. Isso. A Bíblia é outra coisa. Mas ele pregava de cima do caixotinho. Tinha que ter um caixotinho e tinha que carregar o caixotinho e tinha que levá-lo. Hoje cada um de nós tem um caixotinho. Esse caixotinho é exatamente a possibilidade do mundo digital. Eu posso subir num caixotinho, montá-lo e pregá-lo. Essas pessoas que nunca tiveram lugar para pôr o caixotinho, passaram a tê-lo nos 20 anos mais recentes. A minha surpresa não é que haja essa possibilidade de tanto ódio vir à tona. É que uma parte das pessoas não tem anotado que esse ódio já existia, só que ele estava represado na condição. Mas então ele não é só. movido pela rede. A rede apenas dá ocasião a ele de vir à tona, certo? Mas permite que esse ódio, né, ou que o estúpido solitário, como dizia o Humberto Eco, o estúpido da aldeia, passa a ter voz. Né? Isso. E se articular. Mas não foi a rede que fez com que ele pensasse assim. A rede permitiu que ele se agregasse com outros que também tinham esse pensamento. Se você e eu temos a intenção
que é perigosa, porque ela parece salvífica. Se você e eu temos a intenção, que é perigosa porque ela parece messiânica, né, de fazer com que as pessoas abandonem o modo como pensam, porque entendemos que esse modo ele é equivocado, porque bruto, né, porque homicida ou porque fratricida, nós temos que entender o que é que leva pessoas que no dia a dia fazem o cuidado com o trabalho, com a família, com as coisas, que elas tenham esse tipo de ação. Ou nós mergulhamos mais fundamente no que significa a fonte da nossa distração. Quando eu digo a nossa, estou falando de intelectuais, de estudiosos, do mundo da mídia, e entendemos que o mundo digital propiciou foi o vir à tona de algo que estava submerso. E essa submersão, é evidente que quando ela veio à tona, ela foi potencializada. Ela foi levada a um patamar que não se imaginava, porque o cara do caixotinho, que agora também tem um, todo mundo se junta com seus caixotes nos seus lugares. E aí sobem todos juntos. A regra original era somos bons, embora sejamos poucos. Agora a regra é somos bons porque somos muitos. Nós nos desabituamos porque com uma visão, você e eu, olhando o dia a dia, uma visão um pouco mais iluminista da vida, isto é, que tudo ia para melhor, que tudo ficaria mais marcado pelo predomínio da razão, que nós tínhamos abandonado as trevas, que o horror nazista foi sepultado ao final da Segunda Guerra e quando da descoberta do lugar dos massacres, que as ditaduras, entre elas o nosso país, que ela teria ficado para trás e que a Constituição de 88 ela traria, né, a ideia, né, de um mundo que sempre seria um movimento ascendente. A surpresa foi imensa em várias situações, porque nós de repente começamos a conhecer uma nação que a gente não imaginava que ela pudesse ser assim. Ou vou dizer de um modo agora que é um pouco estranho para quem lida com o povo, mas a gente não... Como é que esse povo pode ser assim? A gente estava fazendo as coisas para dar certo para eles, certo? Nós estávamos organizando a escola, organizando o trabalho na mídia, buscando escrever livros que ajudassem a humanidade a ser melhor. E como é que quase que dá para subir num caixote e dizer assim, como é que vocês são desse jeito? Né? Que vocês estão pensando? Olha aqui. Sabe o que isso me lembra? A alegoria da caverna de Platão. Ou seja, aquele que dela sai, ou supõe que sai, começa a voltar para dentro e gritar, gente, vamos sair, vocês estão numa caverna. Existe um componente vaidoso em quem conta a alegoria da caverna, como eu estou fazendo, e quem nela acredita. Porque Sócrates, que é quem relata, né, junto com Platão isso na obra República, né, de maneira secundária, Sócrates, é alguém que acha que já saiu da caverna. E você e eu achamos sim que nós saímos da caverna. E que tem gente que nela está. Ou nós entendemos que estamos todos nessa caverna e a gente só conseguirá sair junto, ou se a gente ficar da borda dela gritando, gente... Não é assim, isso na parede é sombra, é fake. Aí o cara diz, não, isso é verdade. Eu vi. Não, isso eu vi. Eu vi lá é fake. No zap da tia. Cautela. Aquilo que Frei Beto fala tão bem em relação à consciência, ela passa também por um movimento de humildade, não de subserviência, mas de humildade de quem tem a intenção de dar esse passo. Porque senão, Chico, nós vamos ficar só no reclamo. Né? Nossa, sim, onde você viu? Aí, a gente fez. É uma questão de reclamar. Esse povo não quer democracia. E se ele disser que não quer? Não é a questão de reclamar, né? É a angústia da dificuldade que se impõe, né? De conseguir trabalhar com a inteligência e com o próprio processo de educação, né? Para uma grande maioria de pessoas que tem sido bombardeada diariamente. Então, ou quem tem outra percepção, como eu imagino que é o teu caso, como quero que seja o meu, reinventa modos de ação e de presença no mundo da mídia, no mundo digital, numa conversa como essa, em outros movimentos. Ou a gente vai passar uma parte do tempo procurando onde não está. No século XVIII, você sabe, um grande filósofo francês que morreu muito jovem, chamado Etienne de La Boétie, e ele tem um livro com o título mais inteligente que eu vi. O livro se chama Discurso sobre a Servidão Voluntária. A servidão voluntária. Você e eu ficamos espantados que algumas pessoas não tenham a democracia como valor. Você e eu ficamos boquiabertos, perplexos e às vezes agoniados, ou angustiados, como você disse, quando a gente entende que, como é que você não está vendo? Quando vê o inseto votar na inseticida. Exatamente. Nessa hora, a atitude, ela é sair da perplexidade e entender que é preciso compreender o que acontece
e buscar um trabalho que seja muito mais eficiente no dia a dia, né, de esclarecimento sem petulância. Isto é, em que eu não vá vencer as pessoas, mas convencê-las. Eu tomei uma decisão há mais ou menos uns 30 anos de que eu não estaria mais na atitude da atividade política partidária cotidiana. Que eu ia Chegou fazer... a ter uma filiação política? Sim, 30 anos eu fui filiado ao PT, até 2017. Né? Eu tomei a decisão de que eu ia fazer política com atividade no sentido não partidário, isto é, a política como interferência na vida da comunidade, de debate, de discussão, de ponderação, ia fazê-lo na mídia, no meu trabalho profissional como professor, nos livros que escrevo. Então, por exemplo, Renato Janine Ribeiro e eu temos um livro chamado Política para não ser idiota. O livro não fala de partido. Ele fala da importância de nós tentarmos a política como aquilo que nos tira, né, do ensimesmamento, que nos coloca no campo da comunidade. Eu dificilmente teria presença, por exemplo, no rádio, na TV, nos debates, no mundo digital, se eu tivesse um mandato. E ao contrário, não deixo de lado quem o tem. Aliás, eu prezo, escolho, participo. Mas eu, por exemplo, entendi que eu não deveria tê-lo, porque a minha ação política ela seria limitada nesse polo. E ela se amplia. O número de vezes que você e eu nos encontramos em eventos, que você estava apresentando e eu também participando, palestrando. Muitos deles, se eu fosse, digamos, um parlamentar, eu não estaria naquele local fazendo uma fala. Por que que isso é importante? Porque há vários modos de fazer política. Um deles é o partidário. Esse modo é digno quando feito... E você fala para uma parte, como o nome diz. Quando feito com decência, quando feito com autenticidade, mas existe, né, outros modos de fazer política. E essa política ela pode ser limpa e precisa sê-lo. E quando a gente entende que estão sujando coisas que deveriam ser limpas e que algumas pessoas não estão enxergando, né, que aquilo é sujo, o primeiro passo é pensar o que foi que eu não fiz e não o que foi que eu fiz. Isto é, onde eu deixei escapar na minha ação, na minha tarefa, aquilo que eu tinha que ter pensado. Quando o Frei Beto, que aqui está mencionado, grande mineiro, nascido em Belo Horizonte no dia 25 de agosto de 1944. Por que eu lembro? Eu nasci em 54 e o Frei Beto em 44. E o Frei Beto e eu temos um livro chamado Sobre a Esperança. Sobre a esperança. E o livro trata exatamente da importância do que ele fala de ecologia interior. A ecologia interior, isto é, a capacidade de equilíbrio, né, de sustentabilidade também daquilo que é interno.